Vamos continuar a leitura da aula de ontem à noite de Silachara Maharaj. Hoje é o último dia do ano, então à noite nós vamos ler uma aula de Silachara Maharaj falando sobre mais um ano se passou. Então ele vai falar sobre esse assunto. Hoje à noite vamos ler e agora vamos ler a continuação da aula de ontem à noite. Eu vou dar nós lemos só o comecinho da aula, vou dar somente um apanhado do que foi falado ontem. Então, o subtítulo da aula é Atração de Maya. Então, aqui Silachara Maharaj está falando que Maya está sempre nos atraindo. Atraindo para fazer o quê? Para nós continuarmos na vida que temos hoje, a vida materialista, a vida do egoísmo, a vida de nós querermos tudo para nós. Então, Maya está sempre nos atraindo para essa vida. Se alguém tiver alguma pergunta durante a transmissão, algum comentário, pode fazer. Então, vamos continuar a leitura. No início dessa aula que lemos ontem, então o Silachara Maharaj começa falando que aqueles que são avessos a Deus, nós somos avessos a Deus desde tempos imemoriais. Nós sempre fomos avessos a Deus. Sempre quisemos tudo para nós e não para Ele. E Ele é o desfrutador supremo. E aí ele continua falando aqui que nós temos que utilizar, esse corpo é raro, né? O corpo humano é um corpo extremamente raro e nós temos que usá-lo para servir Deus. Quando as pessoas falam, aproveite a vida, sim, aproveite a vida, mas aproveite essa vida para quê? Para servir Deus. A concepção de aproveitar a vida, ela está deturpada. A concepção de aproveitar a vida, ela está relacionada ao quê? A você desfrutar materialmente. Mas aproveite a vida, o correto, a interpretação correta disso qual é? Aproveite essa vida sim, aproveite essa vida, esse corpo que nós temos hoje, humano, para servir Deus. Então, ontem eu estava falando, né, que tem alguns lugares do mundo que a pessoa quando pega férias do emprego, um mês de férias, ela vai para o templo e fica morando um mês, as férias inteiras no templo. Ela não está preocupada em viajar, ela não está preocupada em ficar mais com a mulher, com o marido, com o filho, de se divertir. Ela está querendo ir para o templo e fica lá imersa um mês no templo, acordando cedinho no templo, fazendo toda a prática o dia inteiro, honrando praçada, cantando congregacionalmente, servindo no templo, um mês. E se você fizer isso um mês todo ano, em 12 anos, você terá ficado um ano no templo. Nós temos que pensar isso. Em 12 anos, né? Então, veja só, um ano no templo. Olha a fortuna. Você faz a proporção. Mas a maioria, quando pega férias, ele vai querer passear, vai querer viajar, vai querer se divertir. Por quê? Porque o foco não é a devoção. O foco não é a devoção por quê? Porque nós não compreendemos que nós não somos o corpo. Nós ainda percebemos a nossa concepção, nós somos o corpo. Nós somos a mente. Tem muitas pessoas que acham que a mente é tudo. Não, nós não somos o corpo e a mente faz parte do corpo. Nós somos a alma. E a alma quer servir Deus. E a pessoa que está com uma alma mais limpa, que ela fez a prática devocional e a Minaya, a verdade descende para a pessoa, ela compreende que nós somos a alma. E aí ela quer o quê? Quer servir Deus. Porque a alma fica feliz somente servindo Deus. A felicidade plena só virá servindo Deus. Todo mundo aqui vive no mundo material, todo mundo sabe que a vida nossa é uma dualidade, nós estamos o tempo todo nesse intervalo de tristeza e felicidade. Tristeza e felicidade. Durante o dia nós ficamos tristes e felizes, às vezes, várias vezes, no mesmo dia. Mas, quando você está com a alma, limpando a alma se tornando pura, só felicidade. Como diz as pessoas, só alegria. Só felicidade. A alma que está lá se limpando e o corpo que está servindo Deus,
porque o corpo é o veículo da alma. Então, o corpo que estava servindo Deus, cada vez mais feliz, mas a felicidade da alma, não da mente. Então, nós temos que compreender isso. Siddhartha Maharaj está falando isso. Esse corpo é muito raro, nós temos que aproveitar esse corpo humano para servir Deus. É o único corpo que pode servir Deus. É o corpo humano, por si só. Um animal, uma planta pode servir Deus, sim, mas o homem tem que estar por trás. Tem que ter o homem lá, colocando essa espécie para servir Deus. Aí Siddhartha Maharaj está falando aqui que um homem recebeu iniciação, ele e o filho, e eles eram carpinteiros e pedreiros. E eles começaram a servir Deus, foram morar no templo, e todo dia eles estavam lá servindo Deus. Todo dia fazendo puja, todo dia servindo Deus. E é muita fortuna aquele que pode morar no templo. Não fortuna material, fortuna espiritual. Não é qualquer alma que tem a fortuna de ir morar no templo. Acordar logo de manhã já servindo Deus, e o dia inteiro servindo Deus, e vai dormir servindo Deus. Como disse lá Siddhartha Maharaj, as pessoas vêm para o templo, participam do programa e vão para a sua casa. Mas quem mora no templo fica imerso o dia todo, o ano todo, servindo Deus. Então, muita fortuna. Claro que aquele que vem no templo de vez em quando também tem alguma fortuna, mas não tão grande quanto aquele que mora. Por isso, não são poucas as almas que querem ir para o templo, morar no templo. Tem que ter muita fortuna espiritual. Tem que ter muita fortuna, como diz aqui Siddhartha Maharaj, você adorar a deidade todo dia. A pessoa vem e canta para a deidade uma vez por mês, quando vem no festival, o outro vem uma vez por semana, mas quem mora no templo canta todo dia para a deidade. Ele está todo dia servindo. Aquele que oferece boga no templo, todo dia ele está pujari, todo dia ele está servindo. Todo dia ele faz o arati. Não é qualquer alma, tem que ter uma fortuna grande para ter esse serviço de adorar as deidades todo dia, adorar a Deus todo dia. E aí ele continua falando aqui. Aqui não lemos ainda essa parte. Então, vamos começar a partir daqui. Tem uma frase anterior aqui, que lemos ontem, que eu vou ler só essa parte aqui. Então essa parte aqui fala assim, né? O que eu estava falando sobre adorar a deidade todo dia. Ele fala aqui, as pessoas que fazem isso são muito afortunadas, adorar todo dia, por adorar as deidades todos os dias. Nós adoramos apenas por um dia. A maioria adora a deidade somente durante um dia. Ela canta para a deidade apenas um dia. Depois disso, as pessoas vão saborear, as pessoas vão embora e vão ficar presas aos desejos materiais. Dedicar toda a nossa vida ao serviço do Senhor Supremo é o objetivo. Não podemos submeter tudo aos pés de lótus do Senhor Supremo. Nós não estamos nessa condição de submeter tudo aos pés de lótus do Senhor Supremo, mas esse tem que ser um objetivo. Hoje nós não estamos nesse estágio, mas tem que ser o foco, submeter tudo aos pés de lótus de Deus. Muitos de nós guardamos alguns desejos dentro de nós. Nós não temos fé. Se eu deixar este mundo material e for no templo, a minha esposa irá chorar, o meu marido já irá chorar,
os meus filhos irão chorar, as minhas filhas ficarão órfãs. Quem cuidará deles? Se você vier, só vai ficar pensando nisso. Não é fácil para nós deixar o mundo de Maia e vir para cá, para o templo. Maia continuará puxando você na outra direção. Você não pode conquistar Maia a menos que você obtenha a misericórdia dos santos e de Siriguru. Então veja só, como diz aqui Sivatiyana Maharaj, nós, a maioria, não pode abandonar a família, não pode abandonar a mulher, o filho, o emprego. Por quê? Porque vai pensar, minha mulher vai chorar, meu marido vai chorar, eu não vou ter a regalia que eu tenho morando em casa como grihasta. Tudo isso vem em Maia, mesmo que você for para o templo, morar no templo, se dedicar, Maia vai querer te puxar de volta para o mundo material. A ilusão, Maia é ilusório. Então Maia, ela vai querer sempre te puxar para longe do templo, para longe do serviço a Deus. Principalmente quando você decide, fala, eu vou morar no templo, sendo rendido ou não. É rendido que eu digo assim, colocando uma roupa açafrão ou não. Se você colocar a roupa açafrão, você faz um voto para o Guru. Aí Maia vai te atacar mais ainda. Ela vai te puxar com mais força para você largar aquela roupa e vestir a roupa normal de todo mundo. Maia está sempre puxando nós. Mas, como diz aqui Sivatiyana Maharaj, se você vem ao templo uma vez por semana, ou você é um grihasta, você tem família, você vem e volta para Maia. Você fica aqui no templo durante 2 horas, 3 horas no máximo, você volta para Maia, você sai do templo, Maia já te ataca novamente. Por isso, Shukadeva Goswami, todo mundo sabe isso, mas quem não sabe vai escutar agora. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, Vyasadeva é um título, né? Então, Vyasadeva do Krishna Lila é Krishna do Aipayana. Então, o filho dele, Shukadeva Goswami, ele estava no ventre da mãe dele durante 12 anos. Shukadeva Goswami ficou 12 anos no ventre da mãe. Aí nós pensamos, como isso é possível? Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Se Deus quiser, isso acontece. Então, Shukadeva Goswami, um devoto puro, ele ficou 12 anos no ventre da mãe dele. Ele não queria sair. E aí, os sábios e o pai dele, Vyasadeva, tiveram uma conversa. E os sábios falaram para Vyasadeva, vá lá convencer seu filho de sair do ventre. Vá lá convencer seu filho. Você tem o poder, Vyasadeva tinha o poder de parar o mundo material durante 5 minutos. Ele tinha esse siddhi, ele parava a Maia durante 5 minutos. A ilusão ficaria 5 minutos sem atuar em ninguém. E aí ele foi lá e falou para o filho no ventre, ele falou, filho, saia daí. Saia daí. Aí o filho falou, não vou sair. Ele falou, saia daí. Se você sair, eu posso parar 5 minutos, Maia. Se eu parar Maia durante 5 minutos, você sai daí? E aí Shukadeva falou, sim, se você parar Maia durante 5 minutos, eu sairei daqui do ventre da minha mãe. Por que Shukadeva não queria sair do ventre da mãe? Porque ele sabia que a hora que ele saísse, Maia ia atingir ele. Maia começa a atingir nós do momento que você sai do ventre da tua mãe. A ilusão. E aí ele concordou e saiu. Ele saiu do ventre da mãe dele. E quando ele saiu do ventre, ele tinha 12 anos já, um corpo de 12 anos, ele saiu correndo. Shukadeva Goswami saiu correndo rumo à floresta, fugindo de Maia, fugindo do mundo material. Não que a floresta não tivesse mundo material, claro que a floresta é mundo material, mas fugindo de Maia. Maia está mais presente aonde? Nas grandes cidades. Então Shukadeva Goswami saiu correndo.
E aí alguns podem falar, mas isso é uma fábula. Não, não é fábula, isso é real. Isso aconteceu. Uma das ofensas ao santo nome, quando cantamos Mahamantra Hare Krishna, é achar que a escritura não é real. Achar que a escritura foi inventada. A escritura não foi inventada. Tudo que está no Bhagavatam é real. Tudo que está nas escrituras é real. Nenhum lila é inventado. Tudo aconteceu e tudo está acontecendo. Não é que aconteceu, está acontecendo agora. Nós estamos aqui agora, lendo a aula de Srivacharya Maharaj, e Shukadeva Goswami está saindo correndo do ventre da mãe dele, indo rumo à floresta. Tudo acontece ao mesmo tempo. Mas a gente não tem que se preocupar com isso, porque a gente não está preparado ainda para ficar analisando isso. E analisar isso também não vai te levar a lugar nenhum, porque o foco é servir Deus. Então, Shukadeva Goswami não queria sair do ventre da mãe porque Maya ia atacá-lo. Da mesma forma que, como disse Srivacharya Maharaj, Maya está atacando. Então, aquele que vem no templo de vez em quando, Maya ataca ele, mas menos. Aquele que vem morar no templo, Maya vai atacar mais. Porque Maya quer testar você. Mas se você está firme e forte na vida devocional, se você está firme e forte servindo no templo, com a mente, sem estar no mundo material, se você está no templo também com a mente no mundo material, você está somente com o teu corpo grosseiro no templo. A mente também tem que focar no templo. Não adianta você vestir açafrão, sannyasa, brahmacharya, for na praça e pensar o dia inteiro em desfrutar. Isso não tem nenhum significado. Isso é falsa renúncia. Então, aquele que vem morar no templo, ele tem mais chance de servir, claro, mas Maya vai atacar ele mais ainda. Porque Maya está sempre nos atacando, sempre testando a todos nós. Então, só podemos superar Maya com a misericórdia do Guru, dos sábios e dos Vaishnavas. Somente através deles nós podemos superar Maya, a ilusão. E como que é isso? Através da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia não é o Guru chegar e falar para você, Maya não vai te atacar. Não. Misericórdia é o Guru te estar no serviço, você fazer o serviço devocional, porque misericórdia é sinônimo de serviço devocional. E aí você executa o serviço corretamente e você vai ficar mais forte para vencer quando Maya quer te provocar. Quando Maya te dá algo para você desfrutar, para você não servir Deus, se você está forte, você rejeita. Se você está frágil, você cai em Maya. Você escorrega e cai. Então, quanto mais forte nós tivermos, mais você servir Deus, mais forte você ficará. Um aluno, ele vai bem na prova quando ele estudou para a prova. Não existe prova difícil, existe aluno que não estudou. Se você estudou, se preparou, pode vir a prova que for, você passa no teste. Da mesma forma nós, quando Maya dá o teste para você, se você se preparou, só que se preparar no Gaudiya Vaishnavismo, se preparar de Maya, ficar forte contra Maya, não é estudar, é Shravana Kirtana, escutar e cantar. Escutar e falar o santo nome, escutar e pregar, Harikata. Isso vai dar força. Claro, tem também adoração à deidade, tem também pensar em Deus, tem também servir Deus como um servo, como um amigo, tem também o puja, tem a oração, o vandana, mas o principal é Shravana Kirtana. Então, todo dia a gente tem que escutar Harikata, todo dia a gente tem que falar Harikata. Ler o que o Guru falou também é Harikata. Ler um livro do Guru é Harikata. Escutar o que alguém está lendo do Guru é Harikata. Todo dia tem que ter isso na nossa vida. E aí Maya, quando testar nós, ela nunca vai parar de testar, mas quando ela testar nós passamos no teste. Hoje é o último dia do ano, novamente vai ter os testes, né, para todo mundo. Todo mundo que vai almoçar, jantar com a família. Agora a virada do ano, vai estar todo mundo lá brindando o fim do ano com taça de espumante, né? Não é champanhe só os ricos têm.
é espumante. Champanhe é uma marca do espumante, né? Então, as pessoas vão lá, tá brindando, todo mundo com o copo na mão, a taça na mão, brindando, né? Muita paz, muito dinheiro, só falam besteira. Só falam besteira, muita paz, muito dinheiro, muita prosperidade, tudo material. Ninguém fala assim, muita vida devocional, que Deus dê muita devoção o ano que vem para nós. Ninguém fala isso. Pelo menos entre as famílias, né? Ninguém fala isso, só pensam em algo material. E aí vão lá e comem, até passar mal. Comem os cadáveres que estão lá na mesa, bebem álcool, usam droga, alguns, tudo para desfrutar dos sentidos. Então hoje é um dia que Maia vai cutucar todo mundo. O mundo inteiro hoje Maia vai trabalhar muito. Maia vai ficar cansada hoje. Ela vai trabalhar muito porque ela vai provocar todo mundo e a maioria cai. A maioria vai beber, a maioria vai comer carne, a maioria vai fazer o que não é próprio para devoção hoje. Mas aquele que está forte, você pode participar de uma festa que tenha tudo de errado. Tenha droga, tenha sexo ilícito, tenha pessoas comendo carne, vai ter gente bebendo. Mas você está forte e você não cai. E as pessoas vão falar, come um pouquinho, bebe aí, é só hoje. Isso daí só hoje a gente escuta o tempo todo, mas é só hoje, é uma vez por ano. Uma vez por ano não faz mal. Faz mal sim. Qualquer momento que você quebra princípios, faz mal para o avanço espiritual. A pessoa que está falando que não faz mal, quem é essa pessoa? É o guru. Que mérito essa pessoa tem para falar que não faz mal? Ela nem sabe o que está falando. Então, nós temos que combater Maia, nós abrimos guerra contra Maia. Às vezes a gente perde uma batalha, mas perder a batalha não é perder a guerra. Se você caiu, levante e continue, mas procure não cair. Procure não cair. Procure não escorregar, mas se você escorregar, não caia. Você vai ter vontade de fazer aquilo que é errado, todo mundo tem. Mas aí entra a inteligência que vai falar, não faça isso. Não faça isso, isso não vale a pena. Isso é Maia. Nós temos que, quando tem vontade, né, você tem vontade de fazer algo errado, eu faço isso. Quando tem vontade de fazer algo errado, que não é apropriado, eu penso imediatamente, isso é Maia. A ilusão está querendo me pegar, a ilusão está querendo me tirar da devoção, a ilusão está querendo me tirar do serviço devocional. E aí é mais fácil de você conseguir. Outra forma que também é boa, que eu uso quando eu quero fazer algo errado, a mente sempre quer fazer algo errado. Outra coisa que eu uso assim, o Guru está vendo. Srila Govinda Maharaj está vendo, Shilacharya Maharaj está vendo. E aí isso inibe a vontade. Você pensa, o Guru está vendo, e se eu fizer isso, ele viu, e ele vai ficar triste comigo. E não tem nada pior do que deixar o Guru triste. Então eu penso assim, o Guru vai ficar triste comigo. E aí normalmente eu não faço. Normalmente eu não faço o que é errado. Às vezes a gente faz algo errado, claro, mas normalmente a gente não faz. Se você pensar assim, então existem táticas, né, que a gente pode usar para não cometer o erro, para não cometer aquela coisa que é abominável. Swami Maharaj Prabhupada, ele tem um livro que ele fez, chama O Néctar da Devoção. É uma compilação, ele fez um resumo do livro de Srila Rupa Goswami Prabhu, do Bhaktara Samhita Sindhu. E tem uma parte lá que Swami Maharaj Prabhupada fala, essas coisas são abomináveis. Isso é abominável. Quem já leu o livro sabe. Isso daí é abominável. E ele usa termos fortes, né? Swami Maharaj Prabhupada, ele usava termos fortes. Então, tem coisas que são abomináveis. E nós temos que pensar, o Guru está vendo, então não vou fazer. Continuando aqui, nós precisamos então da misericórdia do Guru, dos Vaishnavas, dos sábios,
para vencer Maya. Maya sempre nos puxará de volta. Quando o Mahaprabhu, ele saiu levando, quando ele saiu de casa para receber sannyasi, ele disse, aí tem um verso aqui que diz o seguinte: eu decidi que eu vou embora, mas não posso. Eu quero deixar este mundo material, mas Maya, ela está sempre correndo atrás de mim. Mahaprabhu falou isso. Eu quero deixar o mundo material, não abandonar o corpo, eu quero abandonar tudo que é o mundo material, toda essa ilusão de desfrutar de tudo para nós, o egocentrismo, tudo é para nós, as pessoas pensam assim, tudo é para mim, tudo foi feito para mim. Eu já escutei uma pessoa falar para mim assim, o boi, a vaca, Deus criou ele para eu comê-lo. Veja só que concepção a pessoa tem. E a pessoa é religiosa, mas é uma outra filosofia, eu não vou falar qual é. Mas a pessoa falou, Deus fez a vaca e o boi para eu comê-los. E aí o que eu falei para ele? Deus também fez a droga, Deus fez o veneno, mas você vai tomar o veneno para morrer? Deus também fez a droga, é para você ficar alucinado com a droga? Não. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou não. Mas não adianta, com ele, pelo menos com essa pessoa, não adiantou, porque a pessoa está com aquela mentalidade de desfrutar ao máximo, então ela acha que o boi e a vaca é para ela comer no fim de semana ou todo dia. Isso é Maya, né? Isso é Maya dominando a mente da pessoa. Então o próprio Mahaprabhu falou isso, quando ele foi receber sannyasi. Eu decidi que eu vou abandonar, eu vou embora, eu vou abandonar tudo, a família, tudo. Mas eu não posso, diz Mahaprabhu. Eu quero deixar este mundo material, mas Maya está sempre correndo atrás de mim. Maya está sempre ao nosso lado. Na verdade, ela nem está correndo atrás, ela está do nosso lado. E tem a canção que fala que Maya, ela está abraçando nós pelo pescoço, ela está puxando nós pelo pescoço. Então, essa é Maya. Maya é forte porque ela tem a potência de Deus. Continuando aqui, o que Mahaprabhu falou, tem um outro verso que diz assim: eu quero ir para praticar a vida espiritual, mas como eu posso? Mahamaya, ela sempre corre atrás de mim. É outro verso de Mahaprabhu. Eu quero praticar, eu quero ir embora, praticar a vida devocional, mas Maya não me deixa. Às vezes você quer vir ao templo, Maya não deixa. Ela coloca alguma coisa e você às vezes cai. Você que quer assistir a live, Maya vai colocar algum empecilho. Na hora da live, na hora do programa, ela vai colocar algo para você. No mesmo horário, no mesmo dia. E aí você escolhe, eu vou escutar, vou participar do programa ou eu vou desfrutar. Maya é assim, ela está sempre correndo atrás, ela está sempre ao nosso lado. Maya está puxando nós pelo pescoço. Ela sempre está conosco. Deus está conosco, né, como Paramatma na nossa alma, mas Maya está ao nosso lado, sempre puxando nós. Quando um sannyasi quando um sannyasi pediu para Nityananda Prabhu como esmola aos seus pais, tem um sannyasi que alguns dizem que é Madhavendra Puri. Srila Govinda Maharaj diz que é Madhavendra Puri. O sannyasi foi lá, Nityananda Prabhu novinho ainda, garoto. Os sannyasi foram lá e falaram para os pais de Nityananda Prabhu: dê o seu filho para mim, dê o seu filho para Deus.
E como disse lá Tchara Maharaj, nenhum hindu, nenhum brasileiro, nem ninguém do mundo quer que o filho se renda a Deus. Essa é a verdade. A pessoa quer que o filho seja um executivo, o outro quer que o filho seja um médico, o outro quer que o filho case ou a filha case, tenha filhos para você ter netos. Ninguém quer dar o filho para Deus. A pessoa fica triste quando a criança, né, ou o adolescente fala: pai, mãe, eu quero receber o brahmachari, eu quero largar, eu não quero estudar materialmente, eu não quero nada disso, eu não quero trabalhar materialmente, eu quero servir Deus. O pai e a mãe ficam tristes, eles não querem. Então, o sannyasi pediu para o pai e para a mãe de Nityananda Prabhu que queria o filho deles. E os seus pais, o pai de Nityananda Prabhu a mãe chama Parvati Devi, e o pai chama Radai Pandit. Eles não puderam deixá-lo partir. Eles não puderam deixar o sannyasi ir embora sem receber algo que ele pediu. Então, eles tiveram que entregar o seu filho, seu querido filho, ao sannyasi. Como eles são afortunados, disse Lachara Maharaj. Em nosso país, ele está falando da Índia, essa aula foi dada para os bengalis, né? Em nosso país, há tantos pais, mas eles entregam os seus filhos ao templo. Diga-me, quem entrega o filho ao templo? Entregue os seus filhos ao templo. Deixe-os servir ao Senhor Supremo. Quantas esposas elas dirão aos seus maridos: vá servir Deus, vá ao templo. Aqueles que podem fazer esse tipo de sacrifício, aqueles que podem dar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos ou filha para servir ao Senhor Supremo, eles obtêm tanto mérito espiritual, tanta fortuna espiritual. Então aquele que fala para o marido, mas como falou aqui, qual a esposa que chega e fala para o marido: vá lá, receba sannyasi? Nenhuma esposa gosta que o marido receba sannyasi. Qual esposa, qual marido? O marido está casado, ele fala para a esposa: me largue e vai servir Deus. Receba sannyasini, receba brahmachari, largue tudo, me largue e vá servir Deus. Qual que faz isso? Qual o pai e a mãe que fala: filho, vá lá servir o templo, vá lá com o guru, ele vai te dar essa roupa açafrão, você vai morar no templo? Qual a mãe e o pai que faz isso? Mas como diz aqui Silachara Maharaj, quem doa o seu filho, o seu parente para Deus, incentiva, ganha muita fortuna espiritual. Muita fortuna espiritual. Mas isso é raríssimo, porque nós somos egoístas. Nós queremos para nós: o filho é meu, o meu marido, a minha esposa. Nada é seu, nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem o pai, nem a mãe, nem o dinheiro, nada. Nem o corpo é nosso. Nem o corpo é nosso. Por isso Mahaprabhu ficou muito bravo com Sanatana Goswami, quando Sanatana Goswami queria se matar, se suicidar. Sanatana Goswami estava com uma doença muito complicada, a pele dele tinha um odor muito forte, o corpo dele estava com um odor muito forte. Em alguns lugares falam que é lepra, né? Enfim, ele estava com uma infecção bacteriana muito grande e o corpo cheira, porque o que dá mau cheiro é bactéria. E aí ele falou: eu não posso mais servir, eu vou me matar. Mahaprabhu ficou muito nervoso com ele, muito bravo. O corpo não é seu, Mahaprabhu falou. Quando você receber iniciação, quando eu te der iniciação, o corpo não é mais seu, o corpo é de Deus. O corpo não é seu. Nada é nosso, o filho não é nosso, nada. O dinheiro não é nosso. Então, nós temos que doar, e se doarmos para Deus, se nós dermos tudo isso para Deus, a fortuna espiritual é muito grande. O sukrita é muito grande. Por quê? Porque é um sacrifício tremendo você chegar para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa e falar: largue tudo e vá servir Deus. Me largue.
milagre vai servir Deus. Todo mundo tem apego pela esposa, pelo marido, pelo filho, pelo amigo. Então, vai dar muita fortuna, mas ninguém consegue fazer isso. Aqueles que podem fazer esse tipo de sacrifício, aqueles que podem dar os seus entes queridos, marido, esposa, filhos ou filhas, para o serviço de Deus, para o Senhor Supremo, eles obtêm um sucrite muito grande. Tantas pessoas, elas deixam esse mundo tornando-se liberadas. Aqueles que fazem o sacrifício de fogo ou outros rituais, eles podem ir para o céu. Mas Gurudeva disse que quando um membro da família ele serve ao Senhor Supremo, 11 gerações são resgatadas e vão para a morada transcendental do Senhor Supremo. Então veja só o que Srila Chamaraj está falando. Gurudeva falou, 11 gerações vão para o mundo transcendental se você se render totalmente a Deus. Se você entrar em Sharanagati, você leva 11 gerações. É isso que acontece. 11 gerações vão com você. Você entrou em Sharanagati, você se rendeu totalmente a Deus. Claro, você vai para o mundo transcendental. Mas você leva junto teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, o bisavô, bisavó. Veja só que benefício você vai dar para todos, não só para você. Mas é claro que é difícil, tem que ter muito sacrifício para você conseguir entrar em Sharanagati. Mas é possível sim, e nessa vida. Você está apegado à sua casa e propriedades. Você está apegado aos seus bens. Aqui ele está falando com agricultores, né? Então ele fala, você está apegado ao trigo que você tem, à plantação de trigo, ao arroz, às vacas, a tudo que você tem. E você não pode ir ao templo. Mas há tantas propriedades nos templos de Sri Guru e dos Vaishnavas. E não nos sentimos apegados nós não nos sentimos apegados e não temos nenhum afeto por isso, pelos bens materiais. Nós não podemos vê-lo como o nosso, nada é nosso, como algo que nos é caro. Então, o templo, nós temos, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem muitos templos, muita riqueza material, mas não podemos ficar apegados a nada disso. Como disse lá Chaitanya em aulas anteriores, a fortuna do Guru não é o templo, não é o prédio, não é a terra que ele tem. A fortuna do Guru é Krishna Prema, amor puro por Deus. Mesmo que o seu Guru não tenha nada de bens materiais, que ele não tenha nenhum templo, não é o nosso caso, mas mesmo que o seu Guru não tenha nada, o importante é a riqueza dele, o que é? É Krishna Prema, amor puro por Deus. Srila Siddhar Maharaj, quando ele abandonou tudo, ele abandonou a Gaudiya Mati, ele não tinha nada. Ele colocou um mastro de bambu como uma bandeira, somente o que ele tinha, mas ele tinha Krishna Prema, ele tem Krishna Prema, ele tem a fortuna espiritual, não interessa o dinheiro, não interessa bens materiais. Aí Srila Chaitanya cita um verso aqui que diz o seguinte: que eu tenha o mesmo amor e atração por seus pés sagrados. Está falando para Deus, né? Que eu tenha
o mesmo amor e atração por seus pés sagrados que agora eu tenho pelas coisas materiais. Isso aqui foi escrito por Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, isso temos que pedir, que eu tenha a mesma atração e amor por seus pés que eu tenho hoje pelo mundo material, que eu tenha pelos desejos materiais, que eu tenha a mesma vontade de servir Deus que hoje eu tenho em desfrutar dos sentidos. Isso é uma oração muito boa que podemos fazer. Nós não podemos pedir nada material, mas Srila Siddhar Maharaj fala, nós podemos fazer esse tipo de pedido para Deus. Podemos sim, devemos, que eu tenha mais vontade de servir Deus do que eu tenho hoje de desfrutar dos sentidos. Mas quem pede isso? Na verdade, hoje, nós estamos no estágio que a gente não pede isso. A gente não pede isso. E aí, se lá, a Acharya Maharaj fala, nós não podemos fazer isso. Você entende? Ele pergunta. Nós hoje estamos no estágio que nós não podemos fazer isso. Nós não pedimos isso, porque nós não queremos isso. Nós não queremos ter mais apego à devoção do que temos ao serviço devocional. Esse é o nosso problema. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa eu ver aqui se fizeram alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto aqui, Dandavati Pranam, Dandavati Pranam. O Vijaya Prabhu, ele comenta aqui, feliz aniversário, né? Mas o aniversário não é hoje, Vijaya. O aniversário é amanhã, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então, aqui na verdade, ninguém fez pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Deixe-me ver aqui se tem mais algum trechinho para ler que não entre em outro tema. Vamos ler o comentário de Srila Charmada. Está no finzinho da aula aqui, então vamos terminar a aula aqui. Então eu li esse verso, e aí Srila Charmada comenta assim, que você é apegado e afetuoso com a sua esposa, seus filhos, suas filhas, com as propriedades que você tem, a casa, o carro, etc. Você desenvolverá apego e amor pelo Senhor Supremo, Sri Krishna, e quando isso acontecer, a sua alma sempre correrá atrás do serviço ao Senhor Supremo, Sri Krishna. Então, quando você tiver esse apego pelo Senhor Supremo, pelo serviço devocional, você sempre correrá atrás do serviço, sempre correrá atrás de Krishna. O problema é o apego material, mas hoje nós só temos apego ao mundo material porque nós não temos apego a Deus. Quando nós conseguirmos ter apego ao Guru, ter apego a Deus, nós vamos largando o apego ao mundo material. É uma troca de apego. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer amor, mas nós amamos as pessoas erradas. Isso é uma das doenças da alma, é amar aquele errado. Outra doença da alma é identificar-se de forma errada. A gente se identifica que é o corpo. Outra doença da alma, como eu falei, é você ter amor por alguém errado. Quem que é a pessoa certa para você amar? Deus. O amor temporário, ele é errado. Ele não é o amor real. É um amor falso, é ilusório. O amor material, ele sempre quer algo em troca, não é um amor puro.
A pessoa ama alguém até aquele momento que a pessoa não faz o que você quer. Outro dia eu estava aqui na aula e tinha uma pessoa, depois da aula, a pessoa ficou conversando comigo e falou, não, mas eu amo meu marido. Eu amo meu marido incondicionalmente. Eu falei, não, não é incondicional. Tem alguma condição por trás do seu amor pelo seu marido. E a pessoa ficou discutindo comigo. E eu falei para ela, tá, então você ama o teu marido independente do que ele faça, sim. Eu falei, e se ele te trair com a sua melhor amiga, limpar a tua conta bancária, roubar a tua casa, que você e ele são donos, se ele tirar tudo de você, você vai continuar a amá-lo? Tem sempre uma condição por trás. Se o seu marido começar a te espancar, te bater, se ele começar a te fazer você sofrer, você continua a amá-lo? Claro que não. Claro que não. Isso é falso. A pessoa falar isso é falso. Sempre tem uma condição. No amor material sempre tem algo, uma condição por trás. Com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe. Sempre tem uma condição. O amor material não é incondicional. O amor incondicional tem que ser por Deus. Não material, mas por Deus. A Shrimati fez um comentário aqui, deixa eu ler. Depois do comentário dela, nós vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E não esqueçam, hoje à noite eu vou ler a aula de Srilachara Maharaj falando sobre o último dia do ano. Né? Eu já li essa aula ano passado, mas eu esqueci. A nossa memória é curta, né? 365 dias passaram e eu já esqueci. Então nós vamos ler de novo hoje à noite a aula e vocês também participem, quem puder participe. E querer é poder. Então, se você quer, você pode participar dessa aula também. Aí a Shrimati falou assim, ó, muito obrigado, tal. Eu que agradeço todo mundo estar aqui hoje, no último dia do ano, se dedicando a Deus. Isso aí é muito gratificante. A gente fica animado de ver que tem alguém que quer Deus. Isso é muito gratificante, ver alguém que quer Deus. Ver alguém que está interessado em aprender sobre Deus. O serviço é o mesmo, né? Tendo alguém escutando ou não, o serviço é o mesmo. Mas a gente fica feliz, a mente fica feliz, quando você vê que tem alguém que quer servir Deus, alguém que está interessado em Deus. Então a Shrimati fala assim, que o nosso coração, os nossos corações, eles têm o desejo de devoção sempre. Sim, isso daqui é o que a gente pretende. Sempre ter esse humor de devoção, de servir Deus, porque não há outra forma. Não há outra forma de sermos felizes. Outro dia uma pessoa perguntou para mim, o objetivo final da vida é amar a Deus puramente, mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho amando a Deus puramente? A felicidade plena. Você vai ganhar a felicidade plena amando a Deus puramente, servindo Ele puramente. Você vai ter um corpo eterno, onde há morte e não há felicidade. O mundo material é o mundo da morte. Tudo que nasce morre. Então o mundo da morte é o mundo da infelicidade. Você vai ganhar amor puro por Deus. Se você obter isso, o que você ganha? Felicidade plena, 24 horas. Na verdade, não sei se o mundo transcendental é dividido em horas assim, mas não importa. Você vai ter felicidade plena, você vai ter eternidade lá, e você vai ter o conhecimento pleno. Sati Chiti Ananda. Sati Chiti Ananda. Sati, você vai ter a eternidade. Chiti, o conhecimento pleno. E Ananda, a bem-aventurança, o êxtase, a felicidade plena. Então nós vamos ter isso. Então isso daqui realmente que a Shrimati colocou é o que nós devemos ter em mente. A devoção sempre. Sempre o desejo de servir. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem participou conosco hoje na live.
Hari Hare Nama Krishna Jalavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jalavaya Namaha. Jalavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shimadusudam. Hari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charanavanda. Jahote Vinana Javishkapura. Ishai Gosai Jaramuni Taraga. Kansabhara Padarenu Mora Panchagra. Kandira Charana Siddhi Bhakta Saneva. Janani Janani Morari Adila. Ishai Gosai Jade Braje Kulavasa. Radha Krishna Nika Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pale Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Krishna
Jaya Satinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Dayamita Joya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem participou conosco hoje da transmissão. Hoje não esqueça, hoje é sábado, último dia do ano, e sábado o programa é 18 horas, será às 18 horas. Então, quem puder veja, vamos ler, mais uma vez eu estou falando, vamos ler a aula de Silat Maharaj falando sobre o fim do ano. Então participou conosco hoje aqui da transmissão a Shrimati Devidasi, o Vijaya Akshaprabhu, a Malini Devidasi, e também aqui deixa eu ver aqui, Vishnu Patni Dasi, e também aqui a Edna dos Santos participou conosco aqui. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, e à noite nos veremos, quem assistir a live, às 18 horas. Dandavat Pranam. Vocês vão terminar aqui a live vendo as deidades. Daqui a pouquinho a deidade vai tomar sol. O sol já está chegando lá onde estão as deidades. Eu vou olhar se tem mais alguém participando conosco aqui.